Chegou o FreeBuff, que é um concorrente direto do OpenCode. Como assim? A gente agora tem um construtor de aplicativos front-end ou aplicativos 100% com inteligências artificiais gratuitas, que a galera tá hypando muito. Então eu trouxe aqui no canal para a gente discutir e descobrir se ele vai ser suficiente para a gente conseguir construir um aplicativo do zero total, sem gastar um único centavo. Para quem gosta de soluções open source, o FreeBuff parece que veio aí como uma solução definitiva, onde você só tem uma pequena contrapartida que eu vou explicar aqui durante esse vídeo. E para você entender como que você usa, como que você instala e como que você utiliza ele da melhor forma possível, fica comigo até o final do vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Robson Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Fiz aqui um aplicativo onde a gente vai fazer uma prospecção automática de clientes utilizando o Google Maps. Quer aprender comigo? Então, bora pro vídeo. Galera, já que o futuro é open source, eu vou fazer um vídeo já para o futuro. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link do FreeBuff, assim como esse comando de instalação da CLI deles. Você também tem aqui uma opção web em que você consegue fazer os pedidos diretamente aqui dentro e no estilo chat, bem aquele estilo comum que a gente já conhece. Eu não encontrei nenhum link para download, então até esse momento a gente ainda não tem um FreeBuff desktop, mas futuramente tiver a gente faz aí. O que a gente precisa então? Entender basicamente que ele vem aí para competir com estruturas como o próprio OpenCode, que eu já falei muito aqui no canal, vou deixar o link aqui se você quiser ver. Codex, Cursor, Cloud Code e Dev. Ele tem uma estrutura onde, segundo eles, o objetivo principal é você fazer aplicativos para a web com prompts em linguagem totalmente normal, como se você estivesse conversando com uma pessoa mesmo, assim como a gente já está acostumado atualmente, e que ele vem aí supostamente para substituir essas ferramentas pagas, Bolt.new, Lovable, Replit, Base 44. Então, não há nada de muito novo aqui, mas pode ser interessante porque você já tem o OpenCode, e tem alguns modelos lá no OpenCode que param de funcionar depois de algum tempo. Então, qual que é a nossa principal intenção aqui? É justamente conseguir utilizar esses modelos gratuitos que ficam disponíveis, principalmente os modelos chineses, né, como DeepSeek, Mimo, GLM também. Então, com esses modelos gratuitos aqui, a gente vai conseguir fazer bastante coisa. Vamos começar então testando ele. Eu vou testar ele diretamente dentro do meu Antigravity, que é onde eu costumo fazer isso. Eu utilizo aqui o Antigravity IDE. E já adiantando, se você não quiser ficar perdido nem perdida no Antigravity, se você quiser aprender as principais técnicas para você conseguir utilizar ele de forma gratuita e ilimitada, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso Antigravity Pro. Aí você fala assim, Robson, isso aí vai ser caro, né? Não, galera, é R$27. Poxa, só R$27? Por enquanto sim. Aproveita esse preço aí, porque daqui a pouco ele vai subir, porque eu vou colocar mais aulas. Então é aquilo. Quem chega primeiro bebe água limpa e pega as atualizações. Quem demora demais paga mais caro para ter aquele conhecimento necessário para resolver os problemas que assim você tem. Ah, não estou conseguindo utilizar o Antigravity. Meu Antigravity está travando. Eu não consigo fazer uma codificação. Eu não consigo resolver um problema com ele. Eu não consigo fazer nada. Então aí o Antigravity Pro vem com essa prerrogativa. Tá o link também para ficar aqui embaixo. Entra lá, dá uma lida na página. Tá bem interessante. Eu explico tudo direitinho. Tudo que a gente tem aqui dentro do curso. Você vai ter bônus exclusivos e coisas que você não vai conseguir encontrar de graça na internet. Então, clica aqui e aproveita esse preço promocional antes que ele suba, tá? E eu te espero lá dentro do Antigravity Pro para a gente destrinchar aí esse Antigravity. Hoje nós vamos utilizar ele aqui, porque essa aqui é a interface do Antigravity IDE, que é o Antigravity que eu costumo utilizar, tá? Esse aqui não é o Antigravity 2.0. E para fazer a instalação é bastante simples. A gente precisa vir aqui em terminal, novo, terminal. Eu vou começar então colocando o instalador aqui do FreeBuff. Colocou o instalador, você vai dar um Enter, onde ele vai instalar aí as dependências e todos os pacotes. E depois fica fácil da gente utilizar, porque você só precisa colocar aqui FreeBuff para ele abrir a CLI. E CLI, de novo, reforçando, se você não sabe o que é uma CLI, basicamente é quando você faz aqui essas codificações diretamente dentro de um terminal, utilizando o prompt de comando. Você pode utilizar o próprio terminal também. Se você estiver utilizando o Windows, ele funciona assim, você entra aqui, aí você consegue pedir aí o FreeBuff da mesma maneira, tá? Com isso em vista, então, nós temos que selecionar uma pasta. Ou então, selecionar uma pasta de um aplicativo que eu estou querendo fazer há muito tempo. Nós vamos vir aqui em Documents, Aplicativos. Vou utilizar esse aqui, ó, que seria o Prospecção de Clientes, que vai ser o meu projeto novo. Não tem nada lá, mas ele vai iniciar para a gente aí o FreeBuff, para a gente fazer o nosso primeiro prompt em linguagem natural. Ele vai pedir para fazer login. Eu vou utilizar essa conta Google aqui, que pelo menos de qualquer forma, o importante é a gente ter uma conta. Ah, tá aqui, eu vou utilizar essa. Vou ser espertinho aí, para utilizar a minha conta principal.
Vindo aqui no site oficial deles, a gente tem basicamente esses aqui que seriam os modelos principais. DeepSeek V4, Kimi-K 2.6, GLM 5.2, Minimax M3 incluídos. Opa, são modelos muito bons, de forma gratuita. Vamos ver até quanto que a gente consegue utilizar isso aqui. Até porque tudo nessa vida tem limites. Tá? E você já se inscreveu neste canal? Já clicou no sininho das notificações e enviou aí pra galera? Hypou? Você me ajuda muito quando você faz isso, cara, de verdade. Eu fico muito feliz quando você vem aqui, comenta, traz sua ideia, sugestão. Até quando o cara xinga, eu acho legal que às vezes ele traz uma visão diferente daquilo que eu tava imaginando. Fala, olha, velho, é verdade. Então, mesmo que você tenha uma opinião contrária, comenta aqui embaixo. Só que, claro, né, até então, aqui no Brasil, a gente ainda está limitado aos modelos de DeepSeek V4 Flash e o Mimo. Opa, ele acabou selecionando, eu não consegui mostrar um Mimo aí para vocês. Mas, de todo modo, o Mimo e o DeepSeek V4 Flash estão disponíveis. O que isso acontece? Pode ser que futuramente eles fiquem disponíveis no Brasil, mas também não dá para garantir. Nesse momento, a gente vai ter um sistema que ele funciona muito parecido com o OpenCode. Para quem já utiliza, comenta aqui embaixo se você já utiliza o OpenCode. Você tem aqui, ó, toda essa série de comandos. Você coloca seu barra, aí você vai ter essa série de comandos. Ajuda, conectar. Você tem aqui planos, né? Quando você quer criar um plano de implementação, que às vezes é bem interessante quando você não quer que ele saia mexendo, para ele poder pensar e você saber se faz sentido ou não. Review, History. Eu acho que esse History aqui provavelmente ele tem muito a ver com as conversas que você tem e que funciona como os Sessions lá dentro do OpenCode, tá? E aí você tem outras possibilidades aqui. Nesse momento a gente só vai codificar mesmo, então eu vou começar fazendo um prompt aqui, onde eu quero iniciar o meu aplicativo. Então, pessoal, não tem segredo. Se você quiser pausar aí para você ver o prompt, eu pedi aqui basicamente para ele construir para mim uma aplicação que vai pegar os dados lá no Google Maps para poder construir um aplicativo de prospecção automática. Futuramente eu posso pegar esse aplicativo aqui, por exemplo, e simplesmente colocar ele conectado ali no Hermes Agent para que ele converse com o banco de dados total ali de informações que o Google tem e que já são públicos e que dessa forma eu consiga extrair essas informações. Aí, para não ter necessidade de deixar meu computador ligado, eu posso utilizar meu VPS, que é um vídeo que eu vou postar aqui no canal, tá? Então já se inscreve aí para não perder, porque eu acho que tem tudo a ver. Quando você coloca essas automações para funcionarem, você pode aí, por exemplo, vou dar um exemplo do que você pode fazer. Você pega isso aqui, constrói essa aplicação aqui no FreeBuff para você não gastar nenhum centavo, para você não gastar nenhum único real, que aí você aproveita todo o poder que você tem aqui dentro, por exemplo, do Antigraft, para poder utilizar ele de forma gratuita. Isso aqui é uma outra opção que você tem. E aí você faz essa conexão ali com o Hermes Agent para ele conversar com um VPS, e aí você consegue fazer essa prospecção automaticamente, e aí depois dali a pouco você coloca um bot no WhatsApp, você vai ter literalmente alguém fazendo prospecção o tempo inteiro ali, para você fechar novas reuniões, para você fechar novos clientes, para você fechar novos alunos, como é o meu caso aqui. Então ele já está até perguntando aqui o tipo de aplicação que eu quero. Ele está tentando pensar aqui através de Node.js. Nesse caso vai ser acessado pelo navegador, mas essa é uma coisa que basicamente só eu vou utilizar. De todo modo, eu vou deixar ele como Node.js mesmo. Ele está perguntando aqui se eu quero utilizar a chave de API do Google. Sim, eu vou utilizar a chave de API oficial do Google, porque no caso o Google tem essa possibilidade. Fiz aqui uma pesquisa de padeiro apenas para poder entender mais ou menos como que funcionam as requisições do Google ali dentro, e ele está me informando que ele cobra entre $2 e $30 para cada 1.000 chamadas, ou seja, para cada 1.000 potenciais clientes eu posso ter aí que pagar entre $2 e $30, entre 10 e 150 reais. Dependendo da qualidade desse cliente, ele pode ser muito útil, tá? Só que é aí que a gente vai depois refinar os prompts lá dentro do aplicativo para ele ficar cada vez mais inteligente e principalmente trazendo os clientes certos. Então vai ter que ser empresa com característica A, B ou C, ou característica X, Y, Z, justamente para não trazer qualquer tipo de cliente. Mas suponhamos que você gasta aí R$10 aqui e consiga, por exemplo, 3 clientes de, sei lá, 2, 3 mil reais, é mais do que vale. Então é uma forma de prospecção muito mais interessante do que você ficar lá mandando mensagem um por um, perdendo seu tempo. E às vezes nem conseguindo fechar venda nenhuma. É só um exemplo do que é possível fazer, tá? Isso aqui é só uma coisa que eu estou fazendo como um teste aqui, então isso não significa que eu vou realmente fazer dessa forma. Só que uma coisa interessante que eu tenho observado é o seguinte: a gente está utilizando uma inteligência artificial gratuita, mas a gente precisa gastar algumas vezes para conseguir certos resultados, inclusive mais rápido. Então é uma coisa que eu estou tentando aos pouquinhos introduzir aqui dentro do canal, para a gente sair daquela ideia de que tudo é gratuito, eu quero tudo ilimitado e gratuito. Gente, é um pouco difícil, tá? Vamos abrir aí a nossa viseira, tá? O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, hein? Opinião sincera.
rasga o verbo aí. Bom, feito isso, então, eu vou utilizar a API oficial do Google mesmo, e depois ele quer perguntar se eu quero utilizar um banco de dados. Nesse caso, por enquanto, eu vou utilizar um banco local simples. Então, nesse caso, como é uma coisa interna, eu não pretendo vender isso aqui como uma solução, pelo menos não ainda, mas isso não significa que eu não possa vender aí dentro da minha stack, que é onde eu vou criar uma solução geral aí, em forma de plug and play, né? Eu pego aqui e conecto lá com a solução, enfim, que vai fazer sentido para o meu futuro cliente. Aí eu só implemento aquilo dentro do ecossistema deles, que é inclusive uma coisa que a Anthropic tem falado muito, sobre a necessidade de você aprender a implementar e levar isso no negócio aí do seu cliente. Eu vou clicar aqui então em banco de dados simples, não precisa de servidor. Você vê que ele mesmo faz as perguntas de forma bem rápida, bem direta, mais ou menos como o Open Code mesmo funciona. Então a gente tem uma alternativa legal aí. Caso um deles caia, você pode utilizar o outro. E estamos testando aqui justamente para a gente ter um resultado e ver que é possível fazer. Ele está fazendo a codificação aqui, e até então não deu nenhum erro, não deu nenhum excesso de cotas, não deu nenhum, opa, desculpa, eu tô cansado. Igual o Cloud Code faz, já utilizou aí o Cloud Code para dizer pra gente qual foi sua experiência? Assim que ele terminar, eu já volto com o resultado aí. Galera, um detalhe importante aí, um adendo interessantíssimo, que é o seguinte, eu tô com alguns erros aqui, ele simplesmente não tá conseguindo resolver, mas enquanto eu vou resolvendo os erros aqui, apareceu para mim uma propaganda. E isso é uma das coisas que consegue sustentar o FreeBuff, tá? Já fiquem avisados aí, que uma das coisas que você consegue para justamente utilizar ele ao máximo são justamente as propagandas que vão aparecendo aqui, ou seja, os ads. Então, não vamos nem reclamar, não, porque está de graça. Se está de graça, a gente está conseguindo usar, muito bem. Inclusive, se vocês conseguirem dar um clique aí e tal, vamos dar uma colaborada aí com a galera, porque pode ser muito bom. Você clica na propaganda, você dá uma visualizada aqui, às vezes até alguma coisa que você pode querer, e aí você ajuda a manter o ecossistema, beleza? Olha só, galera, o que ele trouxe aqui pra gente. Ele tava com a porta 3000 ocupada, aí eu pedi ele para poder lançar na porta 3001. Olha que da hora. Eu preciso conectar, obviamente, a API do Google, mas observa comigo que ele criou de fato um front-end muito legal. Então, se você quiser justamente criar um aplicativo front-end utilizando ele de forma 100% gratuita, é você. Bom, nesse caso, até então a gente não tem nenhum material aí, porque eu precisava justamente colocar isso. Só que eu não vou colocar isso não, porque olha, tem toda uma série de categorias que foi justamente o que eu pedi. Aí pensa comigo, na hora que eu conectar a chave de API, que eu vou inclusive, eu não sei como conectar a chave de API, eu vou perguntar para ele. Só que ele estava dando um erro aqui, no meu anterior, ele estava aparecendo, olha aqui o erro, deu um erro aqui, isso aqui deve ser porque, enfim, eu preciso criar uma chave API aqui dentro do Google. Isso aqui é uma coisa que acontece, por exemplo, quando você quer conectar o Google Maps, ou o Google Drive, ou qualquer outra característica aqui, né, utilizando a estrutura do Google, que é uma coisa que eu não precisaria, por exemplo, dentro do Google AI Studio. Eu poderia fazer essa conexão direta lá no Google AI Studio, porque eu já tenho essa conexão lá dentro. E observa que louco. Eu posso fazer essa conexão lá, colocar esse aplicativo lá dentro, fazer essa conexão e depois só baixar e pedir pro finalizar para mim. Olha que da hora. As possibilidades aqui são muitas, tá? Eu não vou fazer isso aqui nessa aula, até porque não é o objetivo. O objetivo é só a gente entender se de fato ele faz. E sim, ele fez. O que eu precisar perguntar para ele, ele consegue. Se você quiser saber se fez sentido ou não, e se você quiser saber, sei lá, a próxima etapa, como que você conecta uma chave API, comenta aqui embaixo, porque eu preciso saber se esses sistemas são interessantes. Às vezes a gente traz uma ideia legal que a galera nem dá ideia, simplesmente porque quando a gente fala de modelos, parece que o público responde melhor do que quando a gente traz certas técnicas ou tutoriais que não são necessariamente aquilo que a galera está falando aí, tá bom? Então, se você quiser que eu fale sobre isso, comenta aqui embaixo. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Se você tiver gostado, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, tá? Envia esse vídeo aí para todo mundo. Claro, se inscreve no canal. E eu vou deixar aqui embaixo o link do Antigraft Pro, meu curso aí de R$27 para você poder utilizar o Antigraft dessa maneira ou de outras maneiras, da forma como você quiser. Utilizando inteligências artificiais gratuitas, inteligências artificiais pagas. Você que sabe o que for melhor para você. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Até a próxima e olha o foguete!